Nicola, o Corinthians já pagou o Ranieri ao Cuiabá? Não. Antônio Paulo Martins. E o Cuiabá se deu muito mal nessa história. Dívida que está avaliada em 18 milhões e 300 mil reais, começa a ser paga no mês que vem, mas graças a uma decisão via Câmara Nacional de Resolução de Disputas, o Cuiabá e uma série de outros credores entraram num grande acordo. E o Corinthians vai ter 6 anos para fazer a quitação. Perdão. O Corinthians vai ter 6 anos para fazer a quitação dessa pendência. 6 anos. Tá? O Cuiabá termina de receber em 2031. O Cuiabá se deu mal, vendeu, tá tudo registrado. Eles sabiam da reputação para quem estava vendendo. Isso aí de não pagar. Ontem até mandei mensagem, não, liguei para o presidente do Cuiabá, o Cristiano Dresch, e o Cristiano disse que com o Corinthians não faz mais negócio nem com pagamento à vista. Se o Corinthians oferecer, por exemplo, falaram do Denilson, volante que vai muito bem lá no Cuiabá. O presidente disse que se o Corinthians fizer uma proposta ótima, estratosférica, e quiser pagar à vista, com o Corinthians não sai mais negócio, tá? Nicola, alguma notícia do Yuri e do Breno Bidon saindo do Timão? Eu tenho comigo uma desconfiança de que o Yuri não sai. Eu acho que é muito mais um empresário trabalhando para que possa chegar alguma proposta do que qualquer outra coisa. Lembrando que o Corinthians tem só 50% dos direitos econômicos, ou seja, para que exista um negócio bacana para o Corinthians, a proposta precisa ser estratosférica. Em relação ao Bidon, aí eu já acho que o negócio é um pouquinho mais complicado. O Corinthians precisa de uma grande venda agora na metade do ano, né? Isso é líquido e certo, até por conta de toda a dificuldade financeira. E o Bidon, que marcou o gol do empate contra o Grêmio, foi perguntado sobre sair. A resposta foi, abre aspas, para falar a verdade, nesse momento só estou pensando no gol que fiz hoje. Nem estou pensando nisso. Quem tem que trabalhar em cima disso não sou eu. Ou seja, ele saiu pela tangente, né? Aí depois, mas tá bom, mas seu desejo é ficar no Corinthians? Meu desejo é sempre jogar bola. Não estou sabendo de nada. Para mim, foram 2 respostas em que o Bidon deixou bem claro que não fecha as portas para sair do Corinthians, tá? Na semana passada eu entrevistei o Chicão, foi nessa semana, o Chicão foi demitido por esses dias e acho que ele foi demitido na sexta, e eu entrei em contato com ele depois e perguntei, aí Chico, como é que estão as coisas e tal, e aí o Chicão contou que, entre outras coisas que funcionaram, durante a passagem dele pela base, tá essa questão de propostas do exterior, né? Aí ele lembrou daquela do Guinegão, de 14 milhões de euros, que não são bem 14, né? Na verdade, é um empréstimo gratuito com a possibilidade de compra por 14 de euros. Só que se o clube não quiser comprar, ele fica com 25% do valor de uma venda futura. Achei a proposta ruim. Mas essa negociação é citada, o Chicão cita a venda do Denner para o Chelsea, essa sim, uma venda expressiva, embora de um jogador muito jovem que poderia render mais, e ele garante que houve uma proposta de um time de fora querendo pagar 25 milhões de euros pelo Bidon. Eu falei, Chicão, me dá mais detalhes sobre isso? Não tenho, Nicola. Só sei que houve nos últimos dias essa proposta, tá? Adidas no Corinthians, vamos lá. Antes de ser afastado da presidência, o Augusto Melo deixou uma negociação em andamento com a Adidas. Não parece ser só mais uma das mentiras do Augusto, porque a nova diretoria já chegou a conversar com a Adidas, tá? E rolou uma reunião do Corinthians com a Adidas. Deixa eu até ligar para o Osmar Stabile. Vai que o Osmar atende, e a gente já pergunta para o próprio Osmar ao vivo sobre essa questão, sobre esses primeiros dias. Vamos ver se o Osmar atende, tá? Antes de virar presidente, atendia sempre. Agora, Nicola, fala do meu Corinthians se tem jogador para chegar. Alguns movimentos. O Patrick do Novo Horizontino é uma possibilidade, embora exista a necessidade de um investidor. Há uma busca por atacantes e nomes grandes foram sondados, como Elinho e Roberto Firmino, mas não há dinheiro em relação a nenhum deles. Enfim, devem chegar reforços, mas só reforços sem custo, sem necessidade de investimento, tá bom? Bora falar agora sobre o futuro de Igor Vinícius. Muitos setoristas do Corinthians chegaram a cravar que ele seria reforço alvinegro. Antes de gravar o vídeo na oportunidade, cheguei a conversar com uma pessoa do São Paulo, para ser mais preciso, o presidente Júlio Casares, e o Júlio colocou um pouco de balde de água fria nessa história. O tempo passou e agora dá para dizer que é o Corinthians
quem tem recuado na possibilidade da contratação do lateral. Primeiro, porque a janela de inscrições no futebol brasileiro só volta a reabrir em 10 de julho. Então há bastante tempo até lá. Depois, porque a repercussão do nome do Igor Vinícius no Corinthians não foi das melhores. Algo como, o Corinthians vai contratar um reserva do São Paulo, alguém que está sendo excluído do rival. Essa questão também fez com que o Dorival tirasse um pouquinho do peso em relação à indicação desse jogador. Dorival e Igor Vinícius trabalharam juntos nos tempos de São Paulo. Além disso, o Corinthians ainda está no mercado buscando outras alternativas para a lateral direita. Recentemente, um lateral direito brasileiro chamado Pastor, de 25 anos de idade, que disputou o último campeonato português pelo Farense, foi oferecido e tem sido avaliado. Outros nomes também podem pintar. A ideia do Corinthians é entender todas as possibilidades e escolher aquele que custe menor, tiver o menor custo e a melhor qualidade. A tendência é que essa definição aconteça um pouco mais para frente. O Corinthians não tem pressa, até porque não tem dinheiro e só vai poder registrar novos reforços a partir do dia 10 de julho. Nesse momento, inclusive, timão de férias, os atletas saíram para descansar e a gente deve ter novidades sobre reforços apenas nos próximos dias. Bora falar agora sobre o futuro de Renier. Na live dessa sexta-feira aqui no canal do Nicola, vocês me perguntaram se o jogador formado na base do Flamengo e vendido em 2020 por 30 milhões de euros ao Real Madrid pode virar reforço de um clube brasileiro. Até porque ele teve mais um empréstimo frustrado, jogou a segunda divisão do futebol espanhol pelo Granada e não conseguiu se destacar. O Renier está entrando no último ano de contrato com o Real Madrid e, ao que tudo indica, também não será aproveitado no Real. Mas a chance de ele voltar ao Brasil nesse momento está praticamente descartada. Conversei com um dos empresários do Renier, que é representado por Juliano Bertolucci, e a ideia é permanecer na Espanha. Tudo para que o Renier possa ter êxito num pedido de cidadania espanhola. Ele quer passar a ter passaporte espanhol para que deixe de atuar como jogador comunitário ou extracomunitário. Ele passa a jogar como um jogador local sem ocupar vaga de estrangeiro, o que certamente garantiria enorme mercado ao brasileiro de 23 anos de idade. Se o Renier não estiver na próxima temporada na Espanha, dificilmente ele vai ter êxito nesse pedido da cidadania espanhola. Então, até por isso, a tendência é que o Renier recuse eventuais propostas do futebol brasileiro para continuar insistindo na sua aventura no futebol europeu. Atleta que pelo Granada, na segunda divisão da Espanha, fez 25 jogos com 1 gol e 4 assistências, 15 partidas como titular, 10 como reserva. O Granada já disse que não tem a intenção da sua permanência. Antes de passar pelo Granada, ele chegou a atuar pelo Borussia Dortmund, também sem destaque, pelo Girona e pelo Frosinone, além de passar pelo Real Madrid Castilha, que equivale ao time B do Real Madrid. Só para completar, é importante lembrar que esse jogador havia surgido deixando excelente impressão no Flamengo e nas seleções brasileiras de base. Para falar se é real a possibilidade de Augusto Melo ser preso. Nos últimos dias, Márcio Bernardes, jornalista bastante conhecido especialmente do público paulista, afirmou que todas as fontes dele cravam a prisão do Augusto Melo. O processo contra ele e o indiciamento por 3 crimes da Vaidbet é hoje o principal problema, mas de acordo com Márcio Bernardes, tem também a retirada de dinheiro da conta, além de depósitos via Pix. Segundo Márcio Bernardes, a polícia deve pedir a prisão preventiva do presidente afastado do Timão. O que eu fiz? Entrei em contato com uma das pessoas responsáveis pelo indiciamento do Augusto Melo. Ele foi indiciado por furto qualificado, associação criminosa e também por lavagem de dinheiro. Nesse momento, a polícia nega qualquer pedido de prisão preventiva e descarta que o Augusto seja preso, a menos que surja uma enorme reviravolta, como, por exemplo, ocultação ou destruição de provas por parte do presidente, ou do ex-presidente ou do presidente afastado, como queiram. A menos que o Augusto incorra nesses 2 erros e não há nenhuma chance de ele ser preso. Os próximos passos depois do indiciamento. O Ministério Público deve se manifestar muito em breve para dizer se aceitam ou não o indiciamento. Se aceitar, e a tendência é que isso ocorra, até porque o Ministério Público acompanhou bem de perto as investigações da Polícia Civil, o Augusto será levado a um julgamento. E aí sim ele pode pegar prisão de 2 a 10 anos, dependendo dos crimes a que ele for condenado. Todo esse processo certamente vai demandar anos e mais anos. Então, por agora, nenhuma chance de o Augusto ser preso, a menos que ele oculte ou destrua provas, tá bom?
Importante lembrar que no dia 9 de agosto, o presidente afastado terá sua última chance de continuar no timão. É nessa data que os sócios serão convocados para votar pelo impeachment ou não. Se a maioria dos sócios entender pelo impeachment, ele está fora da política do Corinthians e precisará responder por esses crimes na justiça. E você, o que pensa sobre Augusto Melo? Já usa o espaço para comentário, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Família, ficamos aqui com aquele giro de notícias do Corinthians, informações exclusivas e atualizadas para você ficar por dentro de todas as informações do Timão. Então, se você já gostou desse conteúdo, nos chega aqui deixando aquela tua opinião nos comentários e também o seu apoio com o like neste vídeo. Se quiser nos ajudar de forma aí mais eficaz, faça a sua inscrição, porque isso se tornará importante demais para a gente e para o crescimento do canal. Um grande abraço para você, até o próximo vídeo. Fui!